dia. Hoje o Bem-Estar ia falar sobre problemas de sono, mas por causa do que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente vai atualizar as informações. A cidade está em estado de crise, já são 5 mortes confirmadas pelo temporal que atingiu especialmente as zonas oeste e sul do Rio de Janeiro. A gente está vendo algumas imagens, tem imagens impressionantes, e a gente está aqui no estúdio com o Tenente-Coronel Jefferson de Mello, e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que a pessoa que está numa situação como essa, de enxurrada, poderia fazer, por exemplo, aquela imagem impressionante que a gente vê, o rapaz sendo arrastado, essa imagem, pela força da correnteza. O que as pessoas que estão vendo essa pessoa sendo arrastada e ele poderia fazer para tentar se salvar? Esse homem se salvou, mas numa situação como essa, o que é indicado, coronel? Bom dia. Bom dia. Vamos responder por partes, então. O ideal, primeiro, que as pessoas acionem o corpo de bombeiros, né, através do 193, e passem a informação de que tem uma pessoa sendo arrastada pelas águas. Se houver possibilidade dela poder estender alguma coisa, jogar uma corda ou um lençol, algo que essa pessoa possa pegar, seria o ideal, mas evitar dar a mão para ela, porque essa pessoa provavelmente ela também será arrastada. A força é muito grande, A força é muito grande. E essa pessoa que está sendo arrastada, se ela conseguir em algum momento segurar em algo, poder segurar numa árvore, em algum veículo, evitar dar continuidade, porque provavelmente ela vai ser arrastada para uma galeria ou para um rio. E aí a chance de sobreviver é pequena. É bem pequena, aí vai ficar bem difícil. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com o coronel, mas eu queria fazer contato com o Doni, que está na redação do jornal hoje, para a gente atualizar as informações sobre o Rio de Janeiro. Bom dia, Doni. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a gente traz novas informações sobre esses estragos causados pelo temporal que desde ontem à noite deixou a cidade do Rio mergulhada no caos. Deslizamentos, ventos de até 110 km por hora, queda de ciclovia e de pelo menos 170 árvores, carros e pessoas arrastadas pela água, cidade em estágio de crise e luto oficial de 3 dias. Até agora, 5 mortes foram confirmadas. O que a gente já sabe a respeito delas é que 2 mortes foram em Guaratiba. As outras 3 foram um homem no Vidigal, um homem na Rocinha e uma mulher que estava no ônibus na Avenida Niemeyer, atingido pelo deslizamento de terra. Com relação à mãe e o filho que morreram dentro de casa, num deslizamento no bairro de Guaratiba, na zona oeste do Rio, a gente conversa com o repórter Pedro Figueiredo, que tem as informações, ele que está em Guaratiba. Oi, Pedro, bom dia. Oi, Doni, bom dia para você, bom dia a todos. Uma tragédia. Na verdade, a família inteira estava dentro de casa quando houve o deslizamento de terra. A mãe e o filho mais velho morreram, o filho mais novo e o pai foram socorridos. Então, o estado de saúde deles é considerado estável pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesse momento, o pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está fazendo o cadastramento, porque além da casa onde a família morava, outras casas aqui da região também estão sendo isoladas pela Defesa Civil, porque apresentam risco de desmoronamento. Aqui na região de Guaratiba, já choveu mais do que o esperado para todo mês nos últimos 7 dias. E aí, já viu, né? A terra já ficou molhada e isso facilita a possibilidade de desmoronamento. A Defesa Civil explicou que, nesse momento, esse isolamento é até a chegada de um engenheiro para verificar se essas casas têm risco aí de desabarem, se apresentam algum tipo de risco estrutural. Guaratiba, que é um bairro na zona oeste do Rio, que foi muito castigado pela chuva ontem, tem sido nos últimos dias, mas especialmente ontem. Ontem, por volta das 8h30 da noite, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, que monitora a chuva na cidade, apontou que aqui havia chuva muito forte. 20 minutos depois, houve o desmoronamento no morro que fica ali em cima e que atingiu a casa da família. Voltamos com você, Doni. Obrigado, Pedro. E um deslizamento de terra atingiu 2 ônibus também na Avenida Niemeyer. O motorista conseguiu sair apenas com ferimentos leves, mas foi levado ao hospital porque estava muito abalado emocionalmente e com pressão alta. Ele disse que havia 2 pessoas dentro do ônibus. Uma delas já foi encontrada, infelizmente morta. Conseguimos acessar uma das vítimas, já vimos que tem uma vítima no local. E aí nós estamos agora por um outro ponto, a parte superior, para verificar a melhor estratégia para poder retirá-la. É possível dizer que há uma segunda vítima? Sim, nós temos notícia de uma segunda vítima, mas a confirmação nós vamos ter a partir do momento que acessarmos o interior do veículo. E a mulher que foi encontrada, onde ela estava sentada? No banco, atrás do motorista? Como é que foi? O local exato eu não tenho como precisar, mas do meio para frente, com certeza. A repórter Raquel Honorato está em um trecho da Avenida Niemeyer. Raquel, exatamente onde é que você está e quais são as suas informações? Bom dia. Oi,
Oi, Doni. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Eu estou aqui num trecho da Avenida Niemeyer, que é uma importante via que liga a zona sul do Rio de Janeiro. Esse trecho fica próximo ao bairro de São Conrado. Ainda não há previsão de reabertura da Avenida Niemeyer. O que a gente percebe por aqui é que os trabalhos das equipes da Conlurb continuam. Ainda há muita terra na pista e também muitas árvores que desceram das encostas. Aqui a gente percebe que, segundo a GEO Rio, que monitora as encostas aqui no Rio de Janeiro, ainda há risco de novos deslizamentos. Dá para ver que a terra ainda está solta aqui nesse ponto onde nós estamos e há outros pontos também com risco. Esse trecho, especificamente, onde eu estou, é uma área que está interditada pela Defesa Civil. A gente percebe a faixa aqui, porque o guarda-reio da Avenida Niemeyer caiu e caiu também parte da ciclovia Tim Maia. A gente percebe que a coluna ali embaixo está quebrada. A princípio, a informação é que ela tenha caído por conta do deslizamento de terra e a ciclovia Niemeyer mesmo, a gente vê um pedacinho dela ali dentro do mar. Ainda há muita sujeira também aqui na praia de São Conrado. Equipes da Conlurb trabalham lá próximo à areia para tentar retirar todo o material, todo o entulho, toda a terra e árvores também que chegaram lá. Então, cena bem diferente que a gente está vendo hoje dessa paisagem que costuma ser uma paisagem muito bonita aqui em São Conrado. Outra informação importante é que os bombeiros me disseram que os moradores da comunidade do Vidigal, que fica aqui na Avenida Niemeyer, eles estão praticamente ilhados, porque não dá para chegar lá de carro e nem de moto. Então, o que a gente tem visto é que muitos moradores estão caminhando a pé para tentar chegar até o trabalho, passando por essa área que ainda tem risco de novos deslizamentos. Doni. Obrigado, Raquel, pelas informações ao vivo. O jornalismo da Globo continua mobilizado, acompanhando de perto os estragos no Rio de Janeiro. E havendo qualquer novidade, eu te chamo, Mari, trazendo as informações em primeira mão aqui no Bem-Estar. Combinado, Doni. Bom trabalho para vocês. Até já. Vamos rever um pouquinho das imagens do ônibus, Coronel, para a gente entender um pouquinho. A gente viu uma entrevista com o comandante dos bombeiros do Rio de Janeiro explicando um pouco desse trabalho. O que os bombeiros fazem numa situação como essa? Porque pode ter risco de novos deslizamentos nessa área, aí onde fica a comunidade do Vidigal, o Morro do Vidigal, na Avenida Niemeyer, né? Perfeito. Então, quando o bombeiro se depara com uma situação dessa, ele tem que dar uma avaliada ao redor da onde se encontra, no caso, aí o ônibus, né? Como a gente percebe, há o risco de novos deslizamentos. Então, o bombeiro ele tem que montar um esquema, muitas vezes com observadores, para poder dar o sinal caso ocorra um deslizamento e também surpreenda os bombeiros que estão atuando no veículo. A segurança dos bombeiros também em primeiro lugar. Perfeito. E onde ficam esses observadores normalmente numa situação como essa? Em cima do morro? Se for possível, em cima do morro, do lado, mas eles ficam afastados um pouco para ter uma visão mais ampla. E como que se comunicam? Geralmente tem os toques universais de apito, então a gente evita ficar gritando, né? E esse toque é utilizado hoje no mundo inteiro, então nós temos 3 toques de apito. Pode mostrar pra gente como Podemos mostrar. Então, por exemplo, se você der os bombeiros estão trabalhando, se você der um silvo longo, é para parar de trabalhar e fazer silêncio. Então, por exemplo, se os bombeiros estão trabalhando e ouvem um silvo longo, se tiver com um gerador, uma motosserra, alguma coisa, desliga e para. Para e não fica perguntando o porquê, ele já sabe. Então, para que é isso? Alguém está pedindo silêncio. Então, de repente, conseguiu ouvir um ruído, ouvir um pedido de ajuda, ouvir uma respiração. Então, nesse momento, todos param. Aí, o bombeiro, vamos supor, não preciso mais de silêncio, eu vou retornar a trabalhar. Aí eu tenho outro toque, que é um silvo longo e um curto. Então, por exemplo. Então, eles estão em silêncio. Eles só voltam a trabalhar quando ouvirem esse outro toque. Aí podem ligar os equipamentos, podem fazer barulho, podem estiver batendo, alguma coisa, voltam a trabalhar. E o terceiro toque, que é o toque de abandono. Então, quando os bombeiros ouvem esse toque, eles abandonam tudo, o equipamento, tudo que está fazendo, não perguntam por quê, e saem aonde nós chamamos, que já é pré-definido, que é uma rota de fuga. Então, por exemplo, tem 3 silvos curtos, né? Bem forte, porque o bombeiro, quando ele chega em qualquer situação, antes de mais nada, nós traçamos o que é a rota de fuga. O que é a rota de fuga? Por onde todos os bombeiros vão correr. Abandonar a área caso seja necessário. Caso seja necessário. Então, todos têm que fazer o mesmo caminho e vão se reunir no que nós chamamos de ponto de concentração.
Obrigada pelas explicações. Muito interessante essa comunicação de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, porque o Fernando Rocha está acompanhando em Brumadinho o 14º dia de buscas também, lá do trabalho dos bombeiros. E ele teve um dia de bombeiro. E a gente vai ver no próximo bloco como foi esse dia de bombeiro do Fernando Rocha. A gente volta já já. Já 13 dias. O Bem-Estar está acompanhando ao vivo as últimas informações sobre o Rio de Janeiro. 5 pessoas morreram depois do temporal da noite de ontem. E tem um trabalho de bombeiros acontecendo nesse momento na Avenida Niemeyer, pertinho do Morro do Vidigal. A informação é de que ainda há uma vítima dentro desse ônibus. E muito provavelmente ela estaria na parte da frente desse veículo. Quem acompanha também o trabalho dos bombeiros em Brumadinho é o Fernando Rocha. Para lá que a gente vai agora ao vivo. Bom dia, Fê. Bom dia, Mari. Aqui tem 182 vítimas, mortos, desaparecidos. Ontem eu vivi no 13º dia de trabalho dos bombeiros, um dia de bombeiro, acompanhando esse trabalho. Vamos ver como foi. Eu sei que pode parecer diferente, estranho para muita gente, mas antes de ser apresentador do Bem-Estar, eu fiz uma série de reportagens sobre os 130 anos de história dos bombeiros em São Paulo. O incêndio na Lapa, incêndio em casa. Nós vamos também. E eu acabei sendo homenageado como bombeiro honorário. Coisa muito chique, mas nunca tinha colocado em prática esse título tão glorioso. Aqui em Brumadinho chegou o dia. Vamos ver se a bota serve. Serviu. De carro, como equipe de bombeiros de Governador Valadares, seguimos rumo à chamada área quente, que é restrita apenas às equipes de resgate. A gente vai chegar bem perto da área que foi atingida, né? Isso, é o lado oposto da onde estava o restaurante. A primeira lição é aprender sobre o trabalho de busca, que tem uma retroescavadeira que retira mais de 6 metros de lama. É um trabalho assim, que parece muito agressivo, mas na verdade ele é minucioso. Minucioso. Parece agressivo por causa do tamanho da máquina, mas ela só está retirando um excesso de terra. O menor sinal de qualquer coisa, aí já é um trabalho pincelar, feito à mão mesmo. A máquina para e todo mundo entra ali para cavar. Isso. Os bombeiros precisam ficar atentos. É nesse ponto que eles esperam encontrar algum sinal dos corpos que estavam nessa estrada, que seria a parte importante de saída. E estariam também estacionados carros aqui. Foi assim que eles encontraram um dos corpos, no que sobrou dessa empilhadeira. Já tinha um pedaço da empilhadeira à mostra, né? Do lado de fora a gente conseguiu limpar do lado dela e localizamos. Provavelmente era o operador. A expectativa é encontrar agora, só nessa pequena área, pelo menos mais 10 corpos. É uma lama muito mole. Olha só o que aconteceu com a bota. A lama está tão fofa que para eu tirar, olha aqui, não sai não. A chuva aperta na tarde de Brumadinho e começa a ser um risco para todo mundo. Na chuva atrapalhou um pouco, mas amanhã a gente retorna. É hora de encerrar os trabalhos, terminar tudo e também agradecer. Sabe lá como é que é. Obrigada mesmo pelo... Eu que agradeço, valeu, boa sorte. Obrigadão. Parabéns. Vocês são heróis, parabéns, parabéns. Eu que sou bombeiro honorário, acabei aprendendo muito com bombeiros de verdade, bombeiros que respeitam muito quem já morreu, quem não tem mais vida. Eles respeitam com muito silêncio, com muita atenção. Quem não pode mais ser resgatado com vida, mas eles respeitam e tiram a vida ali, tiram a pessoa com todo cuidado, com todo carinho. Vou conversar aqui com o Tenente Coronel Carvalho,
que cuida da saúde dos bombeiros, porque eles estão expostos não só aos perigos da lama, mas estão expostos emocionalmente às situações que a gente mostrou agora, Tenente Coronel. Como é que eles estão sendo tratados hoje, nesse 14º dia, completando? Quais são os cuidados que o Corpo de Bombeiros está cuidando ativamente? Perfeitamente, bom dia, Fernando. Nós temos tido uma preocupação institucional em cuidar da nossa tropa da melhor forma possível. Então foi estabelecido já na área quente, né, no PEA Córrego do Feijão, um posto médico avançado. E nós temos uma equipe multidisciplinar que está ficando à disposição do acompanhamento dessa tropa. Lá nós fazemos tanto a parte de atendimento médico, quanto atendimento psicológico, administração de medicamentos, tanto profiláticos, quanto atuação em curativos, feridas, etc. e determinamos a capacidade laborativa desses militares. Mas psicológica, eu imagino que seja muito importante, né? Perfeitamente. Nós temos psicólogos que ficam girando, inclusive na região da Zona Quente, tentando puxar realmente esse lado emocional. Porque realmente existiu uma comoção muito grande, não só por parte da população de uma maneira geral, mas da nossa tropa também. E lá nós temos não só militares, mas também profissionais civis de outras corporações, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e todo esse pessoal tem sido atendido. Muito obrigado, Tenente Coronel. Então, continuamos aqui amanhã, o 15º dia, meio mês de trabalho, ainda falta muito. Vou atualizar os números aqui. Lembrando que amanhã o Museu Inhotim, que é famoso no mundo inteiro, ele reabre, né? Ele abre suas portas para visitação amanhã, excepcionalmente de graça. Então os números são os seguintes: 142 mortos, 122 corpos identificados e 194 corpos desaparecidos. Ficamos por aqui. Encerramos o programa aqui em Brumadinho, voltamos aí no estúdio, voltamos no estúdio aí com você, Mari. Agora sim, eu sou um bombeiro de fato, eu era um bombeiro honorário, agora sou um bombeiro de campo, Mari. Senti na pele o que é ser um bombeiro. É impressionante, né, Fê? Obrigada pelas informações. A gente se vê de novo amanhã, então. Bom trabalho aí para vocês, viu? Daqui a pouquinho a gente volta atualizando as informações sobre a chuva no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 5 pessoas mortas. O Bem-Estar volta já já. Vamos voltar a fazer contato com o Doni na redação do Jornal Hoje para a gente ter mais informações. Rio de Janeiro continua em estado de crise, né, Doni? É isso, Mário. Olha só, desde ontem à noite, o Rio de Janeiro está nesse chamado estágio de crise. O que acontece? Ele é o mais crítico dos 3 estágios operacionais para se referir à probabilidade de chuvas intensas e à gravidade dos impactos potenciais. No estágio de crise, que é o mais grave de todos, há alagamentos, deslizamentos, transtornos generalizados, equipes emergenciais da Prefeitura já em ação. O número oficial de mortos até agora, em decorrência da tempestade que cai desde ontem à noite, caiu durante a parte da madrugada também, é de 5 mortos. 2 homens, um no Vidigal e um na Rocinha. Mãe e filho em Guaratiba. E uma mulher que estava num ônibus na Avenida Niemeyer. Vamos ver como é que está a situação nesse momento do alto. O Guilherme Peixoto tem as informações, ele que sobrevoa o ponto da Avenida Niemeyer a bordo do Globocop. Oi, Guilherme. Oi, Doni. A gente continua aqui do alto acompanhando com muita expectativa e apreensão esse trabalho muito difícil do Corpo de Bombeiros de resgate e de tentativa de chegar à parte da frente desse ônibus que foi completamente esmagado nesse deslizamento na Avenida Niemeyer, uma das principais ligações entre as zonas sul e oeste do Rio de Janeiro. Você vê que esse trabalho se concentra na parte da frente do ônibus porque foi realmente a parte mais atingida. O motorista que conseguiu se salvar contou ao Corpo de Bombeiros que 2 passageiros estavam presos aí dentro desse ônibus. A Prefeitura já confirmou, portanto, há pouco a morte de uma passageira e o Corpo de Bombeiros tenta acessar a parte de dentro desse ônibus. Doni. Guilherme, obrigado pelas informações. Mari, a gente continua aqui. A qualquer novidade, nós podemos voltar ao longo da programação. A gente continua acompanhando não só a situação no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, onde também teve uma noite de chuvas intensas com transtornos e desdobramentos para muitos moradores daqui. Alguns bairros ainda alagados. Perfeito, Doni. Qualquer informação nova, você chama a gente volta a fazer contato. Bom trabalho, até já. Agora, olhando essas imagens, ainda é impressionante que o motorista desse ônibus tenha conseguido escapar com vida, né? Porque como o repórter que estava no Globocop no Rio de Janeiro falou,
a parte da frente está completamente esmagada. A gente vai ter uma ideia aqui, um pouquinho no Bem-Estar, a gente fez uma demonstração para a gente entender o volume de chuva que caiu sobre o Rio de Janeiro. Quando os meteorologistas falam assim, choveu 165 milímetros. Gente, 165 milímetros significa 165 litros de água por metro quadrado. Esse foi o volume de água que caiu na Rocinha em poucas horas. E em algumas outras áreas do Rio também choveu muito, mas não tanto quanto a Rocinha. A Rocinha é o principal bairro. E o grande problema é quando cai muita água de uma vez só, né, Coronel? Com certeza. Quando tem essa quantidade de água, além das inundações, a terra, né, nas encostas, elas acabam encharcando muito rápido e com o peso da água junto com a terra ocorre os deslizamentos e pega a população, surpreende a população. Muito obrigada pela presença, Coronel. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. A gente vai falar sobre outro assunto. Acabamos falando sobre o Rio de Janeiro. Peço desculpas por isso, mas o senhor foi muito importante a sua presença aqui. Vem aí o encontro com Lair Renó, Patrícia Poeta, que também continua acompanhando a situação da chuva no Rio de Janeiro. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, se cuida. Thank you.